Boa tarde, galera. Todo mundo bem? Como é que vocês estão? Boa tarde. Todo mundo me ouve bem? Alô, galera? Sim, prof. Legal, show de bola. Obrigado, Sofia. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando agora, né? Hoje nós temos, né, uma aula para a gente fechar redondinho aquela parte de filosofia, os pré-socráticos. E aí a gente, se der tempo, hoje mesmo a gente já vai para o módulo 2 de Sociologia, que trata de Émile Durkheim e nada mais nada menos do que Max Weber, tudo bem? Bom dia, professor, bom dia! Quer café? Opa, topo! Manda para nós aí, Samuel. Café é bom demais, gente. Vocês estão entendendo. Café é o elixir dos deuses, né? Então, galera, hoje nós sequência, então, essa parte aí de sociologia que trata especificamente de filosofia, perdão, que está tratando dos pré-socráticos. Só para a gente lembrar do que a gente veio estudando até então, galera, né? Na nossa última aula, a gente viu o que é o mito, mitos, né? A palavra vem do grego, que significa narrativa, imaginativa, fabulação. Antes da filosofia, o mundo era explicado pelos mitos. Então, qual é a função dos mitos? Explicar o universo, trazer uma certa ordem ao caos, trazer aquilo que nós chamamos de cosmogonia. Enquanto a filosofia vai trazer a cosmologia. Então, enquanto os mitos trazem uma cosmogonia, cosmo, ordenação, gonia, gênesis, origem, tá? Tranquilizando o homem, a filosofia vai trazer uma cosmologia. E aí a gente falou por que né, as causas que explicam, propriamente dito, por que a filosofia surgiu na Grécia. Aí a gente viu as condições históricas, posição geográfica, navegação, o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento da matemática, o desenvolvimento da polis, né? A criação da escrita, né? A invenção do calendário, todos esses fatores históricos, essas condições históricas, contribuíram para que a filosofia, para que a Grécia fosse o berço da filosofia. E aí nós começamos a falar dos primeiros filósofos, também conhecidos como fisiólogos, os filósofos da natureza ou pré-socráticos, os filósofos que vêm antes de Sócrates. Esses caras, eles tentaram entender a physis, a natureza. Eles buscaram explicar o mundo de maneira lógica, racional. Então, repito, enquanto a mitologia criava uma cosmogonia, a filosofia cria uma cosmologia, entende? Logia, logos, estudo do cosmos, estudo da ordenação. E aí esses caras, esses primeiros fisiólogos, né, filósofos da natureza, os pré-socráticos, eles buscaram entender o universo a partir de uma relação de causa-efeito, causa-efeito, causa-efeito. E a gente viu as definições de arqué. Arqué é o princípio ordenador de todas as coisas, a origem, né? Aquilo que está à frente e começo é o começo de tudo, aquilo que está na frente e explica todo o resto, é o princípio, o elemento constitutivo das coisas, do ser, do ente, né? A gente viu isso também. E aí a gente começou a falar das escolas pré-socráticas, escola jônica, escola italiana, escola eleática. A escola jônica buscava arqué nos elementos da natureza, na terra, na água, no fogo, no ar, elementos esses que são perceptíveis aos sentidos. A escola italiana ou eleata, né, buscava ali um conceito abstrato, não perceptível aos sentidos, e enquanto a escola pluralista não aceitava apenas uma arqué, mas tolerava tanto questões e elementos da natureza, quanto uma explicação abstrata. E aí, na nossa última aula, a gente começou a falar da escola jônica, falamos da escola italiana também, falamos de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, falamos de Pitágoras, de Parmênides, né? Tales de Mileto com a água, Anaximandro com apeiron, né? Anaxímenes com a pneuma, o ar, o Heráclito com o fogo e a concepção mobilista de mundo, a escola italiana de Pitágoras com os números e a Parmênides com o chamado ser ou ente, com a sua concepção monista de mundo, que o mundo não se move e etc. E é daqui em diante, galera, que a gente continua a nossa aula, né, de hoje, a partir da escola pluralista. Tudo bem, galera? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta nessa breve revisão que a gente fez, breve remember, tudo bem? Não. Obrigado, Nicole.
Pode falar. Por que a localização geográfica da Grécia influenciou no surgimento da filosofia mesmo? Legal. Lembrando que a Grécia está numa região de península, então ela está adentrada para o oceano. Na verdade, 3 mares, Mar Mediterrâneo, Mar Jônico e Mar Dórico. Então ela está entrando para o mar. A posição geográfica da Grécia, da Península Balcânica, está entre o Oriente e o Ocidente, próximo do Egito, próximo ali da Ásia Menor, ou seja, posição geográfica legal. Sem contar que 80% do território ele é maciços rochosos. E esses maciços rochosos dificultaram a agricultura. Então, os gregos tiveram que se lançar ao mar. E ao se lançar ao mar, eles entraram em contato com outros povos. E desses povos conheceram, por exemplo, dos egípcios a matemática, dos fenícios o alfabeto, dos babilônicos a astronomia. Então, eles conheceram conhecimento, eles tiveram acesso a outros povos e outros conhecimentos que vieram somar, multiplicar o conhecimento grego em torno da cosmologia, em torno da filosofia. Tudo bem? Entendi, obrigada. Beleza. Vamos lá, galera. Dúvidas? Tranquilos? Podemos continuar? Então, gente, ó, se a Cãe não tá surgindo dúvida aí, pergunta, tá? Pode liberar o microfone aí, pode jogar a pergunta ali também no chat, sem problema nenhum, tá? Vamos aqui compartilhar, então, o nosso material, o nosso slide, tá? E... beleza. Show. Se alguém, porventura, não estiver conseguindo visualizar o slide, dá um grito aí, tá? Bom, galera, então, a nossa preocupação agora aqui é tentar entender a escola pluralista, ou também conhecida como escola... aqui, ó. Opa, escola pluralista. A escola pluralista, só lembrando, ela aceita mais de uma arqué. Ela aceita tanto pelos fenômenos da natureza quanto por explicações abstratas. Porque a escola jônica explicava a arqué pelos elementos da natureza, né? Perceptíveis aos sentidos, né? Fogo, terra, água e ar. A escola italiana, por elementos, na verdade, por explicações abstratas, né? Como, por exemplo, os números, a exemplo do ser, né? O ente. Enquanto a escola pluralista buscava a explicação dos fenômenos da natureza, de tudo que rodeia o homem, através tanto dos elementos da natureza, quanto também de explicações abstratas. E aí nós temos 3 importantes pensadores dessa escola, que é Anaxágoras, Demócritus e Empédocles, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses 3 caras. Logo depois eu vou resolver 2 questões com vocês, 2 questões do Enem, para vocês verem como é que isso aqui é mel na chupeta. Isso aqui é melzinho na chupeta, tá? Vamos lá, então. Vamos lá. Professor, o que Anaxágoras fez de importante? Quem é esse cara? Vamos lá. O Anaxágoras, né? Ele nasceu na cidade de Clasômenas, na região da Jônia. Nasceu ali por volta de 500 a.C. Mas viveu a maior parte de sua vida em Atenas. E ele foi o primeiro a afirmar que o Sol, né, era uma pedra incandescente e não o deus Hélio. Ou seja, ele duvidou de uma divindade grega. Olha isso. Ele duvidou de uma divindade do mundo grego antigo. Ele, olha, isso não tem nada a ver com Hélio. Tá? O Sol não é Hélio porra nenhuma. O Sol é uma pedra incandescente. É isso que ele está dizendo, tá? E foi também o primeiro pensador a explicar de maneira correta a ocorrência de um eclipse solar. Que é um eclipse solar, né, galera? É quando necessariamente a Lua se põe à frente do Sol. Ele explicou isso racionalmente. E suas teorias, portanto, contrariam a existência do deus Apolo, do deus Hélio, da mitologia grega, né? O deus do Sol. E acabou realmente sendo acusado de descrença. Galera, apareceu alguma coisa na frente da tela aí do PowerPoint de vocês? Ou vocês estão visualizando o PowerPoint normal? Tá normal. Tá normal, né? Muito doido, mas enfim. Então ele foi acusado pelos atenienses de descrença. O que é ser acusado de descrença? É o mesmo que Sócrates será acusado futuramente. Descrença, deslealdade aos deuses da polis. E aí ele precisou fazer o quê? Dar linha na pipa, ele precisou fugir. O Sócrates não fugiu, né? Inclusive foi dada a opção a Sócrates de fugir. Sócrates preferiu enfrentar seus inimigos. O Anaxágoras não, ele preferiu dar linha na pipa, ele fugiu mesmo. E aí ele foi para a cidade jônica de Lampsacus. Eu sei, é um nome diferenciado, né? Ele foi para a cidade de Lampsacus, né? Ele foi para a cidade de Lampsacus
E lá Anaxágoras formulou a teoria pluralista para Arqué, que basicamente se resume em basear a existência em vários elementos. E aí, segundo Anaxágoras, a origem de tudo está no que ele chamou de homeomerias, que são basicamente sementes. Como assim, professor? Ele vai nos dizer o seguinte: as homeomerias é a união de todos os elementos, terra, água, fogo e ar. A união de todos os elementos, dessa infinidade de pequenos elementos, formaria tudo que existe no universo hoje. Então, a união de todos os elementos, terra, fogo, água e ar, que explica, né, a existência de todos os seres, todos os objetos do mundo, porque eles são compostos pela junção de homeomerias. Professor, então, homeomerias é a explicação abstrata? Exatamente. E quando ele fala em elementos, terra, água, fogo e ar, é aquele princípio lá da escola jônica, exatamente. Então, homeomerias foi a palavra que ele criou, o termo abstrato que ele criou, para explicar a união dos elementos terra, água, fogo e ar, formando aí tudo que existe e tudo que é possível de trazer vida. Então, esses elementos é o que ele chamou de sementes. E sempre existiram, tá? Agregaram-se por meio de uma força chamada nous, uma inteligência que governa o mundo, segundo ele, esse nous. Então, é tanto os 4 elementos, ok? Terra, fogo, água e ar, como os seus opostos também. Como assim, professor? Vamos lá, vou trazer aqui para vocês verem, ó. Deixa eu compartilhar aqui, tela cheia. Aqui, ó. Opa. Então, aqui, ó. Oi, não, aqui. Aqui. Legal. Aqui, ó. Eu tenho aqui os elementos fogo, terra, água e ar. Ok? Anaxágoras vai nos ensinar o seguinte, que quando o fogo se encontra com a terra, ele forma o seco ou árido. Quando a terra se encontra com a água, forma o úmido. Quando a água se encontra com o ar, forma o frio. E quando o ar se encontra com o fogo, forma o quente. Então, são os 4 elementos mais os seus opostos. Seco, frio. Seco, úmido, frio e quente. Entende? Esse esquema aqui é o esquema tanto de Anaxágoras quanto de Empédocles, que a gente estudou na nossa última aula. Esse é um esquema explicativo de como ele entendia como que os elementos da natureza, quando eles se relacionavam, formavam ali os opostos. Quando o fogo se relaciona com a terra, o árido, o seco. Quando a terra se relaciona com a água, úmido. O ar se relaciona com a água, o frio. O fogo com o ar, o quente. Então, era a união dos elementos, mais os seus opostos, que juntos formariam sementes que ele chamou de homeomerias. Isso era o princípio primeiro, a causa de tudo, segundo, né, o Anaxágoras. Então, o que seria, professor, as homeomerias? Vamos lá, então, vamos destrinchar aqui o termo. É a união, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para ficar mais visível para vocês aí de casa, tá? Vamos lá, aqui. Opa. Oh, meu Deus. É a união de todos os elementos da natureza, formando sementes. Tudo bem? Professor, sementes é um sinônimo de homerias? Eu não gosto dessa ideia. Semente é semente, tá? Homeomerias são homerias. Homeomerias é a união. É a união que, a partir dessa união, forma sementes. As sementes que dão origem a tudo. Então, Anaxágoras vai dizer que homeomerias é a união de todos os elementos terra, água, fogo e ar, tá? Somados aos seus opostos, tá? Somado ali os 4 elementos, vamos botar aqui, ó, os 4 elementos, terra, água, fogo e ar, somado os seus opostos, mais os opostos. Quais são os opostos, professor? Quente e frio. E seco e úmido. É a partir da junção dos 4 elementos, mais os opostos, formando essas sementes, que eu tenho as homeomerias. Então, repito,
O termo homeomeria é a explicação subjetiva, tá? Abstrata, ok? Os 4 elementos é a explicação mais experimental, digamos assim, é aquilo que a escola jônica defende. Tudo bem, galera, em Anaxágoras? Alguma pergunta? Dúvidas? Tudo bem? Eu não entendi esse negócio dos opostos ali que você colocou. Vamos lá, vamos de novo então. Não sei se vocês sabem, mas a natureza é sempre busca por equilíbrio, entende? Se você estudar um pouquinho de biologia, você vai perceber que na natureza tudo busca o equilíbrio, sabe? Quando eu falo equilíbrio, né, eu estou dizendo assim, a natureza ela tenta equilibrar os opostos, como temperatura, pressão atmosférica, sabe? Velocidade do ar. A natureza o tempo todo está tentando se equilibrar. Nós aqui, nós seres humaninhos, que interferimos em tudo. A forma da natureza equilibrar as coisas é entre os opostos. Então, você tem na eletricidade, por exemplo, uma carga positiva, o oposto do positivo é a carga negativa. A eletricidade, você tem isso. E a eletricidade, vocês sabem, tem na natureza. Os raios é uma descarga elétrica. Então, na própria natureza, tende a tendência ao equilíbrio. Ok? Então, quando eu tenho ali uma temperatura muito elevada e um ambiente muito frio, há uma troca de calor, na tentativa de equilibrar a temperatura entre os dois corpos. Então, o que seriam esses opostos? São justamente as características físicas que são decorrentes do encontro dos elementos da natureza. Então, do encontro, por exemplo, da terra com o fogo, eu tenho o árido, o seco, sente? Do encontro da terra com a água, eu tenho o úmido, que é o contrário do árido, o contrário do seco. Então, esses opostos é a característica dada a partir do encontro dos elementos da natureza. Tudo bem? Então, o arte para o Anaxágoras é o equilíbrio, então, basicamente. Não entendi, perdão? É o equilíbrio, o arque para ele. Não, o arqué para eles é essa tal de homeomerias. As homeomerias seria a união de todos os elementos, terra, água, fogo e ar. E quando terra, água, fogo e ar se encontram, desse encontro, formam-se os opostos, quente, frio, seco e úmido. Entende? O equilíbrio é a condição da natureza. A natureza que busca sempre o equilíbrio. Tudo bem? Entendi. É bem parecido com aquele outro lá em cima, né? Eu não entendi a diferença. Muito, né? Aqui em cima, aqui, ó, cadê? Deixa eu ver se eu consigo arrastar. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui para mostrar para vocês. É muito parecido, com o Anaximandro. O Anaximandro, tá? Anaximandro, aqui, ó, Anaximandro, da ideia de apeiron, em que o movimento circular do fogo, água, terra e água geraria tudo que existe no mundo, né? É muito parecido mesmo, tá? É só lembrar, galera, que um bebeu na fonte do outro, tá? Um foi influenciado pelo outro, você pode ter certeza disso. Beleza, galera? Show? Tranquilo, Diogo, né? Tranquilo, Diogo? Tranquilo. Beleza, então. E aí a gente parte para mais um, o Demócrito. Tá? Professor, quem é Demócrito? Qual a sua contribuição? O Demócrito, ele nasceu na cidade de Abdera, por volta ali de 460 a.C., e ali na próxima região da Trácia. Tá? E ele é conhecido como filósofo que ri. Ele ficou famoso pelas gargalhadas empolgantes que ele dava. Tá? Às vezes você estava conversando com ele, ele começava a rir do nada. E as pessoas riam dele também, justamente pela gargalhada. Às vezes uma gargalhada de alguém é até contagiante. E ele tinha essa coisa que era da natureza dele. Ele ria, ele estava sempre feliz, sempre muito descontraído e gargalhava praticamente de tudo. Ria de tudo, né? Por isso que ele é o filósofo que ri. E é um dos filósofos também que mais produziu, galera. Ele viajou para o Egito, viajou pela Mesopotâmia, pela Pérsia, sabe? Muito parecido com o Tales. Tales também viajou muito, mas ele viajou ainda mais do que Tales. Ou seja,
Ele entrou em contato com outros povos, com outras culturas. Esteve no Egito, conheceu a matemática egípcia. Esteve na Babilônia, conheceu a astronomia babilônica. Esteve, né, entre os fenícios, ali conheceu o alfabeto. E aí ele defendia o seguinte, que o universo era formado porque ele chamou de átomo. Professor, o que é o átomo? Arqué, segundo Demócrito, seria o átomo. O átomo, a palavra que vem do grego, significa indivisível. Nossa, 2 acentos. Indivisível. Átomo é a palavra que vem do grego, que significa indivisível. Da onde ele tirou essa ideia, professor? Ele defendia que o universo era formado por esses átomos, com partículas indivisíveis, não divisíveis, né? O átomo seria a menor parte de todas as coisas, que era aquela menor parte que era impossível de dividir, aquilo que é o indivisível. Segundo ele, o átomo é a parte mais eterna de uma matéria, a parte que está, é o elemento primordial, é o princípio constitutivo das coisas. Então, se você pegar um galinho, né, uma folha de uma árvore e for cortando, vai chegar um momento que você não vai conseguir mais cortar, dividir. É esse momento que você não consegue mais dividir que você chegava no indivisível. Esse indivisível, segundo, né, o Demócrito, é o átomo. E toda a matéria é composta de átomos. Professor, ele está certo, né? Exatamente. Segundo a física quântica, né, ele está certo. A física, né, nos explica que toda matéria é composta de átomos, né? Eu e vocês somos átomos o tempo todo, né? Da ponta do cabelo ao fio do cabelo da sovaco, né? E você é átomo o tempo todo, né? Enfim, então, segundo ele, a arché, o princípio constitutivo de todas as coisas, aquilo que ordena todo o universo, era aquilo que era o indivisível, né? O átomo seria o indivisível, né? O elemento indivisível que constitui como arqué primordial. Então, tudo que existe na natureza, todo objeto, tudo que existe no mundo é composto de átomo, aquilo que é o indivisível. E é esse elemento indivisível que, segundo ele, seria a arqué, o princípio de tudo, a causa primeira de tudo. Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas. Vamos lá. Tudo ok com Demócritos? Beleza, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. De boa. O cara era bom. Ok, legal. Show de bola. Então vamos voltar aqui ao Empédocles, tá? O Empédocles, tá? Ele nasceu em Aeragas, na Magna Grécia, onde hoje é a atual Sicília, na Itália, tá? No ano para aproximadamente 490 a.C. E Empédocles teve um papel, digamos assim, determinante na política. Ele era um grande orador, ele sempre defendeu a democracia e os menos favorecidos. Ele propôs a existência de poderes, que ele chamou de forças, né? Chamadas por ele de amor, filia, e ódio, discórdia e necos. E segundo ele, o amor unia, enquanto a discórdia, o ódio, separava os elementos. Então, ele defendeu essa tese. Então, quando você está amando alguém, esse amor não é um sentimento. Esse amor é uma força que te leva a ir ao encontro desta pessoa, a inclusive respeitar, tolerar as diferenças, superar as diversidades, e você ama aquela pessoa e ela é uma força que te leva a fazer aquilo que você faz. Filia, né? Quando você ama fazer o que você faz, como por exemplo, dar aula, eu amo dar aula, tá? Então, cara, para mim dar aula não é um trabalho, é uma diversão, entende isso? Por quê? Porque eu tenho um amor, uma força que me move em direção a dar aula, entende isso? Algumas pessoas encontram esse amor, aquilo que une, entende? Em uma profissão, em um esporte, né? Sei lá, numa paixão, numa namorada, num namorado. E aí temos também o ódio, a discórdia, aquilo que separa. Então, segundo o Empédocles, nós tínhamos o amor, a filia, e o ódio, a discórdia. O amor une, a discórdia separa. Separa o quê, professor? Arqué, que seriam os 4 elementos.
Aqui no Empédocles seriam os 4 elementos que juntos, terra, água, fogo e ar, estavam unidos pelo amor. Então, o amor, a filia, unia os elementos, e o ódio, ou a discórdia, separava os elementos. É mais ou menos essa ideia que defende... É mais ou menos essa ideia que o Anaxágoras, né, que o Empédocles, perdão, está defendendo, tá? Então, o Empédocles defende esses 2 termos aí, ó, filia e discórdia são energias, são forças. O amor une, né? Aí, o ódio separa, tá? O ódio. Bem? Então, ele defende que a arqué são os 4 elementos, e esses 4 elementos somado ao amor que une, a discórdia que separa. Tudo bem? Os 4 elementos é o princípio físico. O amor e o ódio é aquele abstrato, é a explicação abstrata. Tudo bem, galera? Em Empédocles. Dúvidas? Vamos lá. Perguntas. O professor, Pode falar. então, ele acreditava que, tipo, na própria natureza, assim, o que unia, não sei explicar. Na própria natureza, o que une os opostos seria o amor. Sim, mas não somente em relação aos seres humanos. Estou falando na natureza mesmo, fenômenos naturais. Ele acreditava que eram derivados do amor também? Exatamente. A natureza estava cheia desses fenômenos inexplicáveis. Inexplicáveis, ele tentou dar um sentido, criando a palavra filia, entende? A palavra filia tenta dar esse sentido quando os elementos se unem, ok? Formando as coisas, constituindo as coisas. E, ao mesmo tempo, o ódio seria a palavra antagônica, aquilo que explica a separação dos elementos. Então, segundo ele, não existe só entre os seres humanos, não. E não seria sentimento, não é nada de sentimento. Essa ideia de amor, sentimento, ódio, sentimento, é uma construção do século XVIII. O amor e o ódio, o tempo todo, foram interpretados como forças, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Durante algum tempo, eu frequentei psicólogo, tá? Professor, você era doido? Não, por incrível que pareça, não. Não era doido, não. Mas eu sempre recomendo, todo mundo, pelo menos uma vez na vida, deveria sentar em um divã e sentar com um psicólogo, com um terapeuta. Todo mundo precisa ser ouvido por alguém, sabe? Então, eu frequentei por algum tempo psicólogo. E aí, ele me fez canalizar a minha raiva, o meu ódio. Entende isso? Então, por exemplo, né, o psicólogo me falava o seguinte: Douglas, você gosta de ir para academia? Eu gosto. Você gosta de ir à praia, fazer uma barra paralela? Eu gosto. Então, quando você estiver fazendo uma barra paralela, levantando um supino reto, sabe, fazendo uma flexão de braço, né, você coloca todo aquele pensamento negativo para descarregar em cima daquele peso, daquele exercício. Você vai perceber que você vai fazer o exercício com mais potência, mais propriedade, e você vai terminar o exercício, a série, tá? Mais tranquilo, mais light. Porque você vai descarregar essa energia, essa força, que é algo muito ruim. Gente, é horrível. Vocês já devem ter passado por esse momento, essa experiência. Estar com raiva de alguém, ódio de alguma coisa ou de alguém. E, cara, o seu dia é péssimo quando você acumula esse sentimento ruim. Hoje nós vemos como sentimento, mas essa energia ruim. E aí, uma das melhores maneiras de fazer esse sentimento sair é descarregar. Então não há nada de errado em chorar. Essa história de que porque o homem não chora é só na música, na sofrência daquele músico lá, baiano, lá, sei lá, nordestino, só naquela música. Tem nada de errado em um homem chorar, o homem chora sim, e deve chorar sim, sabe? Descarregar as energias negativas, faz bem para os ductos lacrimais e faz bem também para você, sabe? Então, chore quando tiver que chorar, ria quando tiver que rir, sabe? Tente tratar as pessoas da melhor maneira possível. Quanto mais energia boa, a energia que une você propaga, mais amor você propaga, mais amor você recebe. Estou fazendo referência a isso não a sentimentos, estou fazendo referência a isso a uma energia. É o que o Empédocles defende. É o que ele defende.
Tudo bem? Vamos lá, galera. Perguntas. Nicole, minha psicóloga desistiu de mim. Crê em Deus Pai. Eu tenho um telefone de um bom exorcista, Nicole. Não sei se vai te ajudar. E não é a primeira não, tá? Já tive outra Sério? que, tipo assim, ela parou de me atender do nada e, tipo, eu fiquei sem entender nada. E essa segunda Que agora, isso? ela simplesmente, tipo, sei lá, Ela ela não manda não- mensagem mais, tipo, vamos marcar uma consulta, né? Ela não manda nada, tipo, foda-se. Você Tava tava pagando ela ou não tava pagando? Era plano de saúde, eu pago o plano, Você é né? maluca, essa mulher, caramba. Meu Deus, hein, Aí Nicole? eu vou ter que trocar de novo, mas enfim. Se a Não outra tem jeito. desistir, acabou pra mim, nunca mais eu volto. Não Ficar desiste doida não, Nicole. mesmo. Desiste não, não, né? Não disso não. Muito pelo contrário, tá? Eu sempre digo que todos nós um dia, todos nós deveríamos sentar no divã e conversar, sim, deveríamos se abrir para uma pessoa que a gente às vezes nem conhece e uma pessoa que vai entender, né? Clinicamente falando, o que a gente está falando. Infelizmente, a Nicole não deu sorte, né? Dois supostos profissionais que abandonaram o percurso do tratamento. Enfim. Mas isso acontece, Nicole, não desiste não, tá? Vamos procurar mais um especialista aí na área aí que seja capaz de entender você, seus problemas. Todos nós temos problemas. Se a vida fosse um mar de rosas, galera, vocês não estavam precisando de filosofia, não estavam precisando de sociologia, estava todo mundo aqui feliz, sabe? E se a vida fosse esse mar de rosas, ela seria muito chata. As adversidades da vida, os problemas da vida e a resolução desses problemas que torna a vida um barato. Porque se a vida fosse, né, mil maravilhas... Gente, se alguma pessoa acorda do seu lado dando bom dia, gente, tem uma coisa errada com essa pessoa. Ninguém acorda feliz, 100% feliz. Tem dia que você tá legal, tem dia que você tá voando baixo, tá muito alto astral, mas tem dia que você tá para baixo, você tá borocochô, você tá triste, tem dia que não tem café, cara, aí, nossa, aí acaba o meu dia. Mas enfim, né, gente? Desiste não, Nicole, tá? Vamos para cima que vai dar certo. Tudo bem, galera? Perguntas, vamos lá, dúvidas? Preciso de um padre. Acho que se eu fosse herdeira, eu seria feliz. Ou não, né, Nicole, Juliana? Ou não, né? Os outros irmãos iam querer sua riqueza, né? Enfim. Riqueza não traz felicidade, né? Mas compra bastante coisas. Mas enfim, vamos lá então, galera. Eu não sou rico, vocês sabem, né? Porque eu sou professor incompatível. O professor e riqueza são os opostos, entende? Existe um ódio entre a riqueza e o professor que separa esses dois elementos. Vocês estão rindo, né? Eu sei que vocês estão rindo aí do outro lado, mas é verdade mesmo, tá? Recebi ontem, já acabou todo o dinheiro. Acabou todo, ontem não, foi hoje. Recebi hoje, acabou todo o dinheiro, né? Mas enfim, tudo pagar dívida, né? Mas vamos lá, galera. O que eu recomendo para você, meu aluno? Daqui em diante, você vai ter aí, ó, 4, 6, 9 dias. Você vai tirar cada dia da semana para memorizar um desses pré-socráticos. Primeiro dia você memoriza o Tales, depois o Anaximandro, depois o Anaxímenes, depois o Heráclito. É sério mesmo, todo dia você memoriza um. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, aqui não tem como fugir. Você vai ter que memorizar, decorar alguma coisinha ou outra, para te ajudar a uma boa resolução de uma questão de Enem, que eu vou mostrar como é que isso cai no Enem. Se cada dia você reservar para um desses pré-socráticos, em 9 dias você já vai saber todos eles, tá? Então, tira de manhã cedinho, ou sei lá, à tardezinha antes de dormir, dá uma olhada, dá uma lida, memoriza o que cada um deles pensa sobre a axé, a forma de pensamento de cada um deles. Tudo bem? Isso é uma técnica, e aí, com 9 dias, você vai ter memorizado todos eles, ok? Então, vamos lá, vamos para a questão aqui, ó, mel na chupeta, Enem de 2017, galera. O que você faz quando você se depara com uma questão de ciências humanas, professor? Você vai direto aqui, ó. Já ensinei para vocês. Se não ensinei, vou ensinar de novo. Ou vou ensinar pela primeira vez. Você vai direto no enunciado da questão. Ué, professor, não vou ler o texto base, não? Claro que vai ler o texto base. Mas primeiro você vem aqui, ó. Em primeiro lugar, você vem aqui, ó. Para o enunciado da questão. O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito. Opa! Segundo a qual o princípio constitutivo das coisas, estava apresentado pela... Quando você lê esse enunciado,
você já vai para o texto base sabendo o que a questão quer de você. Entende isso? Quando você lê o enunciado, você já vai para o texto base já sabendo que o foco é os pré-socráticos, especificamente Demócritos, e o foco dessa questão é o princípio constitutivo das coisas, apresentado por esse pré-socrático. Tudo bem? Vamos lá, o que é o princípio constitutivo? Nós estudamos, ó, o princípio constitutivo, aqui, ó. Princípio constitutivo das coisas. Arqué. Ó, melzinho na chupeta, né? Demócrito. O que Demócrito nos ensina? Demócrito é o cara que defende que a arqué é o átomo, o indivisível. O elemento indivisível é o elemento primordial de todas as coisas. Tudo bem? Beleza. Preciso ler o texto base? Leia, por desencargo de consciência. A representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágoras. Professor, como é que é mesmo a representação de Anaxágoras? Vamos lá. Aqui, ó, Anaxágoras, homeomerias, a união de todos os elementos. O Demócrito diz que é o átomo, e a união dos átomos forma os elementos. Então, realmente, elas se parecem. Tá? Elas se parecem. Mas vamos lá. Vírgula. Na medida em que um infinitamente múltiplo é a origem, ponto, vírgula, mas nele a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que, para que foi formado, não é, vírgula, absolutamente, vírgula, o aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de carne de ouro seriam princípios que, vírgula, através de sua concentração, vírgula, forma aquilo que aparece como figura. Professor, não entendi bolufas do texto. Muito provavelmente, quando o aluno terminar de ler o enunciado, né, e depois partir para esse texto, ele realmente não vai entender bolufas, porque o texto é um texto complexo, tá? Mas vamos destrinchar esse texto. Vamos lá. O texto está comparando Demócrito com Anaxágoras. Ambos dizem que tudo é formado por elementos. O Demócrito, átomo. O Anaxágoras, homeomerias. E quando esses elementos se encontram, tá? Essa infinidade desses múltiplos, eles dão origem a alguma coisa. Quando esses elementos eles se encontram, eles formam aquilo que é o ser, o ente, né? Aquilo que aparece para nós como uma figura. Tá, entende? Então, através da sua concentração, a concentração dos átomos, a concentração de homeomerias, eu tenho a formação de tudo que existe, daquilo que eles chamaram de figuras. Tudo bem, pessoal. Mas, se você perceber, você nem precisava ler esse texto base. Era só bater o olho aqui, Demócrito, princípio constitutivo. Tudo bem? E aí você vai lá na letra E. O átomo que explica o surgimento dos entes, do ser. O que são os entes, professor? Os entes, o princípio constitutivo das coisas. Coisas do ser. Do ser, ou, como os gregos gostavam de chamar, do ente. Tá? Por isso, a letra E é a alternativa correta. Tudo bem, galera? Perguntas nessa questão. Vamos lá. Difícil? Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Filé. Relativamente fácil. Galera, é fácil. É assim que cai na prova. E aí, incondicionalmente, aqui, o aluno ia ter que decorar. O aluno ia ter que saber o que é átomo. Ele tem que memorizar essa parte. Tem que saber que Demócrito é o cara do átomo. Não tem como fugir, não. Por isso que eu recomendei. Cada dia você tira um pré-socrático para memorizar. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. A próxima questão nós vamos elevar o nível, tá? Vamos para um nível um pouquinho mais dificulte. Vamos lá. Próxima questão. Questão 34 do Enem de 2015. Tá? Essa questão é um barato. Pode falar. Esse slide já está postado lá? Não, ainda não. Só tirar um print aqui, então, só por garantia. Porque talvez não dê tempo. Deixa eu voltar aqui. Travou tudo. Peraí, deixa eu ver. Só um pouquinho. Deixa eu abrir de novo. Aqui. Essa é a questão 65 do Enem de 2017. Perfeito. Tirei já, pode passar. Beleza?
Próxima questão, 34, do Enem de 2015. Essa é um pouquinho mais difícil, tá? Então, vamos lá. Vamos direto aqui, ó. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Vamos direto para o enunciado da questão. Aqui o enunciado está aqui, galera, ó. O enunciado da questão. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia? Depois de ler esse enunciado, você já vai para o texto base sabendo o foco dessa questão. O foco da questão é o surgimento da filosofia. Segundo qual autor? Segundo Friedrich Nietzsche, o homem que matou Deus. Não se preocupe, a gente vai estudar a filosofia de Nietzsche, tá? Aí vocês vão ver que viagem é sinistra, tá? Mas, resumidamente, galera, por isso que eu sempre bato na tecla. Questão de ciências humanas, geografia, história, filosofia, sabe? Sociologia. Lê primeiro o enunciado, porque quando você vai para o texto base, você já vai sabendo o que a questão quer de você. Porque é muito comum, no automático, o aluno ler primeiro o texto base e depois ir para o enunciado. Aí o que acontece? Ele tem que voltar no texto base porque ele não entendeu porra nenhuma. O que o texto base está querendo dizer mesmo sobre isso? Aí você tem que ler de novo o texto base. Você perde tempo. Não, vamos otimizar esse tempo. Vamos otimizar o tempo. E aí, vamos lá. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia grega? O foco dessa questão é a origem da filosofia e o surgimento da filosofia, segundo um dos autores mais importantes da história do pensamento filosófico, que é Friedrich Nietzsche. Então, vamos para o texto base. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, vírgula, com a proposição, dois pontos, a água é a origem, é a matriz de todas as coisas, ponto. Opa, vamos parar aí. A água, a origem, a matriz de todas as coisas? Professor, é o Tales, né? É o Tales de Mileto, que é considerado por Aristóteles como sendo o primeiro filósofo. Guarda com carinho essa informação. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-las a sério? Será mesmo que devemos levar essa ideia da água a sério? Aí o Nietzsche mesmo responde, sim, e por 3 razões. Primeiro, em primeiro lugar, porque essa proposição anuncia algo sobre a origem, aqui, ó, que beleza, ó, a origem das coisas, arqué. Em segundo lugar, porque faz sem imagem, sem fabulação, ou seja, faz sem imaginação e sem fábulas. Sem imaginação. A imaginação eram os mitos, então faz sem recurso dos mitos, sem usar a imaginação. E em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, ou seja, como se tivesse um casulo, né, está contido o pensamento, tudo é um. Quando eu falo que tudo é um, significa que tudo tem uma origem. Olha que beleza. Nietzsche dizendo o seguinte, sim, temos que levar a sério o Tales. Então, vamos lá o texto de novo. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Aí você vai lá na letra C. A letra C está assim, ó. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. É isso que buscavam os primeiros filósofos. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Explicar o mundo de maneira racional. Entende? Ó, que beleza. Vê? A causa primeira das coisas existentes. A causa primeira é a arqué. A arqué é a causa primeira. Difícil, galera. Vamos lá, perguntas. Tudo bem? Tranquilo, Luísa? Ok. Então, galera, não tem mistério, tá? Tem mistério mesmo, não. É assim mesmo, chupetinho no mel de faço, que essas questões são bem elaboradas e incondicionalmente vai exigir de você uma boa memória para você saber, por exemplo, se você bate o olho e já lembra de Tales aqui, cara, gente, é meio caminho andado. Se você lembra da definição de arqué, causa primeira aqui, ó, sabe? A origem de forma racional de todas as coisas, definição de, né, do que buscavam os primeiros filósofos. Isso aqui você vai ser barba, cabelo e bigode na hora de resolver essas questões. E aí a gente fecha aqui a nossa aula de módulo 2 de filosofia. Tá? O módulo 2 de filosofia a gente fecha aqui.
tá? Deixa eu fechar aqui de novo. Oi, fala para nós. Não, fecha não. Volta Beleza. lá naquele primeiro exercício que eu tirei o print, só que não salvou rapidinho. Vou voltar aqui, então. No primeiro, no outro eu consegui. Aqui, ó. Aí, beleza. Beleza. Aí, agora foi. Beleza? Tranquilos, galera? Podemos fechar? Deixa eu ver aqui. 5h58, nossa aula termina às 6 horas. Então, galera, eu tô negociando ainda com o Gicleiton sobre a venda de um curso, que seria o curso de várias áreas do conhecimento na redação do Enem. Então, eu ensinaria com base em temas de redação, sabe? Em eixos temáticos e temas específicos, como aplicar as teorias filosóficas. Porque você sabe, o que é uma redação nota 1000 no Enem? Aquela redação que cita autores da filosofia, cita autores da sociologia, faz uma boa alusão histórica, tudo bem? Então, eu tenho esse curso montado, eu vou oferecer uma bagatela, tá? Vou oferecer 4 encontros, tá? Seria um outro horário, um horário diferenciado do horário de vocês, provavelmente um sábado, tá? Então, seriam 4 encontros, a qual eu trabalharia vários eixos temáticos, e eu ia mostrar para vocês, gente, o eixo saúde. Qualquer tema em saúde, você pode usar esse filósofo. Qualquer tema em, sei lá, segurança, você pode usar esse sociólogo. Qualquer tema em desigualdade social, racismo, preconceito, você pode usar esse teórico. Seriam como coringas para você elaborar uma redação nota 1000, uma redação excepcional. Então, eu estou em negociação ainda, tá? E aí, quem já tiver interesse, eu estou fazendo uma breve pesquisa, claro, né? O preço não vai passar de R$30, tá? 4 encontros não vai passar de R$30. 4 aulas, tá? Nós vamos ter, com vários eixos temáticos para a gente trabalhar temas de redação, não vai passar de R$30. E aí né, mais à frente eu vou conversar, né, com vocês, se vocês tiverem interesse de participar, né? Quem tiver até pode deixar aí né, eu tenho interesse, coloca aí eu tenho, porque aí eu tenho mais ou menos ideia de quem quer ou não participar. E as aulas, se não voltar presencial, será online mesmo. Se voltar presencial, eu vou segurar o máximo possível para eu tentar fazer essa aula presencial. E aí, se for presencial, a gente separa uma salinha e a gente faz uma sala de aula ao sábado. Bem? Beleza, galera? Show? Mel na chupeta? Então, galera, me despeço de vocês aqui, tá? Boa semana para nós, sangue no olho, galera. Vamos focar, estudo sempre, não desiste, muito pelo contrário, agora mais do que nunca, você está sendo testado, entende? E você só é derrotado quando desiste. Então não desiste não, galera. Vamos com sangue no olho, vamos para cima, que o sucesso será um mero detalhe, tá? E, ó, café para nós, né? Tchau, gente. Um abraço para vocês. Obrigado pela atenção, pelo carinho de sempre. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera.